Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos nesse domingo, para nos alimentarmos da palavra. Abram vossas Bíblias em Lucas 11. Lucas 11, 14. Lucas 11, do 14 ao 26. Amém? A palavra de Deus fala assim: estava ele expulsando um demônio ao qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizei que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala sobre o reino de Deus. Ela fala sobre o Espírito Santo de Deus. Ela fala sobre despojos. O reino de Deus é diferente ao reino a qual nós estamos acostumados a ver. No nosso mundo a gente vê os grandes forçarem os pequenos a trabalhar para ter lucro, viver uma vida de abundância material. Mas no reino de Deus é totalmente invertido. Você vê Jesus Cristo cuidando das pessoas fracas, pequenas, doentes, as pessoas que estavam já desacreditadas por todos. E Jesus vem com a esperança para esse povo e para nós, de colocar amor dentro do coração e colocar um caminho para que nós andemos junto com Ele. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos dá esperança sobre momentos difíceis ao qual todos nós passamos um dia. Jesus passou por vários momentos de dificuldade, mas ao mesmo tempo ele mostrou para mim, para você, para cada um de nós, para os seus discípulos, para nós termos fé no nosso coração e continuar avançando. Porque aonde muitos não acreditam, é aonde Deus opera e mostra para as pessoas que Ele está nesse negócio. A obra de Deus começa com Jesus Cristo sendo batizado. Ele teve uma espera até os seus 30 anos de idade, lendo a palavra, aprendendo, ajudando seu pai, esperando o momento do seu chamado. Assim é na vida nossa. Durante 30 anos da sua vida, ele se dedica e ele aprende a esperar o tempo certo de Deus. E ao mesmo tempo mostra para nós. Quando nós esperamos o tempo de Deus, nós estamos obedecendo a palavra. E quando nós obedecemos essa palavra, Deus se agrada no meio de nós.
Quando Jesus é batizado pelo seu primo João Batista, o Espírito de Deus já o leva para ser tentado 40 dias e 40 noites, não comeu nada, não bebeu nada. A partir daquele momento aparece Satanás e oferece tudo o que ele podia oferecer para Jesus. Todo o teu reino e toda a glória que foi entregue a ele quando nós pecamos, que está lá no jardim do Éden. E Jesus, somente para que Jesus se prostrasse e adorasse a ele, Jesus disse para ele: apenas a Deus nós nos prostramos e apenas a Deus nós adoramos. Através desse caminho e de toda essa dificuldade, Jesus vai crescendo no entendimento, com o Espírito de Deus dentro dele, mostrando para nós. A partir desse momento ele começa a construir o reino de Deus, única e exclusivamente para nos entregar, e nós continuarmos fazendo essa obra maravilhosa, a qual nós estamos aqui hoje, reunidos sob essa palavra. Para você fazer parte do reino de Deus, você precisa de ser batizado, você precisa de ter fé no seu coração, você precisa passar por dificuldades, porque o reino de Deus, ele nos mostra que quanto menor formos diante dos olhos dos homens, mais Deus nos colocará grande diante da sua palavra. E através dessa fé que as pessoas vão olhar e também vão querer esse alimento. Jesus fala: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. É por isso que as pessoas, nas dificuldades, têm mais força de vontade de querer se aproximar de Deus. Porque quando a pessoa é abastada em coisas materiais, ela não consegue se desprender do mundo para encontrar com Jesus. Igual aquele rico que fala para Jesus o que ele tinha de fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus fala para ele amar a Deus de todo o teu conhecimento. Ele fez: eu já fiz tudo isso. E Jesus fala: pega tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Naquele momento ele olhou tudo que tinha e não quis seguir o Senhor Jesus. Então você vê que há uma dificuldade para nós desprendermos do mundo. Por isso que tem que ter fé. Vamos em Gênesis 39. Gênesis 39. A palavra de Deus fala assim, ó, Gênesis 39. Do 1 a 5. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Nós temos aqui um José fazendo parte de um reino de Deus. Mas para que José chegasse a esse reino, Deus mostra as dificuldades que ele teve que passar. José foi vendido pelos seus irmãos, José se torna escravo dentro do Egito. Tudo fazia parte do propósito de Deus, porque o propósito de Deus não pode ser mudado. José tinha algo no coração chamado fé, e se você vê todas as dificuldades que ele passava, mesmo no meio delas, ele continuava clamando o nome do Senhor. Ele não se importava
ou se importava, ele sabia que existia um Deus maior do que todo aquele problema que ele estava passando, que Deus abre portas que ninguém fecha, e o momento certo, isso ia acontecer, porque a fé dele era grande no seu coração. José estava longe da sua família, tinha perdido a liberdade. Os seus irmãos iam matar e de repente o vende. Mas lembra que a liberdade está em caminhar com Deus. Quando nós caminhamos com Deus, não importa onde nós estaremos, que nós seremos sempre livres. Quando Paulo foi preso, injustamente por causa do Evangelho, ele estava preso, mas o Espírito de Deus estava junto com ele, então ele não estava preso, ele estava liberto. Preso é quando nós estávamos no mundo e não tínhamos a possibilidade de conhecer esse Deus que quebra barreiras, que transforma nossos corações. Aonde nós passamos por momentos tão difíceis nas nossas vidas, e sem Deus não existiria a mínima possibilidade de que nós fôssemos libertos. José sabia disso. José se torna o governador de um país que nem dele era. Apenas Deus tem poder de fazer isso na vida de pessoas, mudar totalmente o destino, porque Deus tinha um propósito na vida de José, levar o seu reino para que as pessoas que estavam em Canaã não perecessem com a fome e a escassez que iam ter. Andar no reino de Deus é você ser transformado dentro do seu coração. José passou por todas essas dificuldades, mas assim ele não guardava mágoa dos seus irmãos. E quando ele teve a possibilidade, ele teve a oportunidade de ter um encontro com seus irmãos, porque quando ele se torna governador e vem a escassez e a fome, porque Deus falou, 7 anos de fartura você vai juntando no seu celeiro, para quando vier os 7 anos de fome, você tem dentro do seu celeiro para alimentar o seu povo. E a partir desses 7 anos que começa a escassez, os próprios irmãos vão procurar comprar alimento, é onde tem um encontro com José depois de vários anos. Se José não tivesse passado por toda aquela dificuldade, acreditando em Deus, ele não estaria naquele momento fazendo a obra de Deus. As dificuldades é que nos levam a alcançar o objetivo de Deus na vida do crente firmado na palavra. Deus é fiel para com seu povo. Deus é sempre fiel, não importa o que você faça, Deus é fiel com você. Deus sabe da tua vida, Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabia das dificuldades de José, por isso ele estava sempre junto com ele. E Deus queria o melhor para ele e para toda a sua família, seu povo, escolhido por Deus. E a partir do momento em que aquele povo não tinha mais esperança, porque havia uma seca, havia uma fome, havia uma sede, tudo aquilo que José passou durante toda aquela caminhada se torna uma salvação para o seu povo, porque Deus o levanta aonde ninguém esperava, de dentro de um cárcere, mostrando para mim e para você, para Deus nada é impossível. É assim que Ele vai construindo o reino dEle no meio de nós, trabalhando as nossas dificuldades e a nossa fé. Em Mateus 2:1 a palavra de Deus fala assim, Mateus 2, 1-6. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Deus nunca deixa o seu povo enganado. Os judeus já sabiam dessa profecia desde Isaías, desde Moisés, em Êxodo. Mas quando Jesus chega e Deus apresenta aquela criança através de uma estrela, através de reis que estavam seguindo aquela estrela para adorar a essa criança que era Jesus Cristo, são os reis que aparecem para adorar e levar presentes para Jesus, e os pastores que estavam pastoreando as ovelhas também vão até lá. Porque Deus nunca faz nada escondido, Ele sempre mostra para cada um de nós aquilo que vai acontecer antes que aconteça. Para o povo que tem fé e continua andando, mesmo nas dificuldades, crendo, glorificando a esse Deus maravilhoso. Jesus Cristo nasce no estaleiro, o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Olha que coisa maravilhosa. Nasce na maior simplicidade de todas, porque assim foi a permissão de Deus. Depois que ele nasce, vem a perseguição. Jesus já é perseguido desde criança, e às vezes nós passamos por alguns momentos de dificuldade e começamos a murmurar com Deus. Por quê? A luta sempre vai acontecer no meio de nós. Mas lembra, cada batalha que você vence, mais forte você fica. Cada vez que Jesus passava por essas dificuldades, mais ele crescia para carregar aquela cruz, que era minha, e que era sua, que era nossa. As perseguições, o momento de espera, veio os milagres, e mesmo assim as pessoas continuaram perseguindo a Jesus, falando que aquilo era obra de Satanás. Eles sabiam que Jesus tinha feito milagre, mas a inveja no coração, a maldade no coração, não abriam os olhos para ver o que Jesus estava fazendo de verdade na vida deles. Somos nós assim. É por isso que nós precisamos tanto dessa palavra. Porque nós não sabemos se amanhã nós vamos continuar firme na fé. Por isso que o Senhor fala: basta cada dia o seu mal, continua glorificando o meu nome. Pedro acreditava que até ia morrer com Jesus, mas na hora do momento da dificuldade, todos eles fugiram. E Jesus não se sentiu só, porque Deus estava com ele, e Deus está conosco aqui também. O reino de Deus é feito sob sacrifícios, com amor, com dedicação, sem importar com o tempo, porque o tempo não é nosso mais. E cada vez que a gente vai crescendo, nós vamos acreditando, e as pessoas vão vendo a mudança dentro do nosso coração. Jesus Cristo cresce, aprendendo a palavra, o conhecimento, e aí ele começa a obra do Senhor. Em Êxodo 12, 12, a palavra fala assim, Êxodo 12, 12, Êxodo 12, 12, Êxodo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós,
e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória e celebrará-los por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Para que aquele povo fosse liberto, precisavam passar o sangue do Senhor Jesus nos umbrais da porta. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que o Senhor mandou eles colocarem o sangue do cordeiro na porta, que ele ia entregar o cordeiro há mais de 1.200 anos lá na frente. Ter fé é acreditar de verdade no que Deus pode fazer nas nossas vidas e continuar caminhando. Ter fé é nos esforçarmos na mudança, porque também depende de nós. A nossa força de vontade é nossa, o livre-arbítrio. Por isso que Deus pega aquele povo, depois que sai de todo esse cativeiro, coloca de frente à terra de Canaã, mas o povo não estava preparado para aquilo, não acreditavam em Deus. Quando viram aqueles gigantes lá dentro, falou: a terra é abençoada, tem mel, tem de tudo, tem fartura, mas existe um povo gigante guerreiro, porque eles ainda não tinham uma caminhada com Deus. Através dessa caminhada com Deus, passando por dificuldades, é que nós vamos aprendendo a confiar de verdade nele. Essa confiança dentro do nosso coração é que vai aumentando cada vez mais, mostrando a fé dentro de nós, enfrentando barreiras, vencendo obstáculos. E as pessoas que estão de fora olham e falam: se não for Deus na vida desse povo, não tem como acontecer. Davi, quando enfrenta Golias, o povo estava tudo reunido, e quando viu aquela cena acontecer, começou a olhar Davi de maneira diferente, porque sabia que se não fosse Deus na vida dele, ele também não teria aquela coragem. Deus coloca coragem no nosso coração, na nossa vida. Ele vai nos moldando e nos fortalecendo. Esse povo se torna uma nação liberta, totalmente liberta. Deus entrega as leis, Deus lhe dá estatuto para esse povo. Deus se torna o rei desse povo, nesse reino. Mas lá em 1 Samuel, eles não querem mais Deus como seu guia. E aí Deus permite para mostrar que apenas Jesus Cristo é fiel a cada um de nós na sua palavra. Em Marcos 1:8, a palavra de Deus fala assim, Marcos 1, a palavra de Deus fala assim, Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de que, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Em verdade, tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito. O reino de Deus começa de uma maneira tão maravilhosa. As pessoas estão acostumadas com coisas grandiosas, as pessoas estão acostumadas com reinos poderosos, e o reino do Senhor Jesus começa com João Batista pregando num deserto. Enquanto os saduceus, os fariseus, os sacerdotes andavam com vestes brilhosas de ouro e tudo mais, e templos
a palavra do Senhor começa a brotar dentro do deserto, no Rio Jordão. E João Batista passou pelas mesmas dificuldades que nós também passamos. Porque no começo, quando ele pregava o arrependimento, as pessoas não acreditavam nele. Mas ele continuava insistindo. E a palavra de Deus tem poder quando você continua fazendo a obra verdadeira, aquilo que Deus pede para você fazer. E ele continuou fazendo essa obra até que milhares e milhares de pessoas foram e batizavam com ele. Mostrando para mim e para cada um de nós continuarmos firmes. Porque mais cedo ou mais tarde o Senhor vai abrir portas para que pessoas venham se render e pessoas venham buscar o teu caminho e venham andar de verdade na palavra que cura, que liberta, porque o verdadeiro sentido da palavra é nos levarmos para o reino de Deus. O verdadeiro sentido da palavra é transformar nós, cada um de nós aqui, para nós irmos para o reino do Senhor. Foi assim na vida de Pedro, de João, de cada um dos discípulos, de Mateus, que andaram com o Senhor Jesus. Eles ainda continuavam andando, mas só foram sendo transformados depois que Jesus ressuscita e aparece para cada um deles. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram na minha palavra. Somos nós. Por isso nós estamos reunidos aqui sobre essa palavra. Em Lucas 19:9, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19:9, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. A palavra de Deus é para todas as pessoas que quiserem andar nesse caminho, se alimentar delas. O problema é que as pessoas que têm posses, elas não querem. Mas Jesus mostra que se elas quiserem, a palavra de Deus está aí, porque é salvação. Existia um tal Zaqueu e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, e ele de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu queria conhecer o reino de Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Jesus viu a dificuldade, viu a vontade, a força de vontade que ele tinha. Ele saiu da sua zona de conforto e procurou ver Jesus. Porque Jesus já havia conquistado uma fama de fazer milagres, de transformar o coração das pessoas, de curar cegos, de curar coxos. E isso tocou Zaqueu. E Zaqueu procura Jesus, sem nem imaginar que Jesus conhecia. Jesus sabe todas as coisas. E Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Oh, aleluia! Através dessa palavra, a gente vê que Jesus vai levantando pessoas que eram pobres. Primeiro ele nos dá o alimento, que é a palavra de Deus, para a gente entender o verdadeiro sentido da palavra. Depois ele te levanta financeiramente para você ajudar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Igual o samaritano, uma pessoa caída, uma pessoa que tinha sido espancada, tinha sido roubada. Passou um sacerdote, conhecedor da palavra, olhou, não deu moral. Passou um levita, também olhou, não deu moral. Conhecedores da palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo. E aí aparece um samaritano e não olha
para as dificuldades, se comove no coração daquela pessoa que está caída. E aí ele pega aquela pessoa, coloca em cima do seu cavalo e leva até uma pousada, ajuda aquela pessoa com os bens que ele tinha e dá para o dono do hotel e fala: cuida dele até que eu volte, quando eu voltar te pagarei tudo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, lembra disso? Zaqueu aqui comove o coração de Jesus, e Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que havia perdido, porque é a coisa mais difícil ao ser humano se desprender de bens materiais, é colocar Deus em primeiro lugar. Ele não consegue, tem que ter a palavra no coração e ser transformado, acreditar de verdade que Deus tem o melhor para você e para cada um de nós. Basta continuarmos firmes, Deus vai abrindo portas. Aqui a gente não preocupa com oferta, nem com dízimo, com nada disso. Porque quando Deus quer, Ele fala com qualquer uma das pessoas, Ele toca no coração. Quando Deus tira o povo do Egito, pede o faraó para levar tudo que tinha, pagar tudo que estava devendo para eles, e quando Deus começa a construir o tabernáculo, Ele fala: faça uma oferta de coração, porque se não for de coração, para mim não importa, porque Deus não precisa de coisas materiais. O que Ele quer é nossa fé sendo trabalhada e amarmos Ele em primeiro lugar, e Ele vai operando poderosamente. É assim que Deus faz, e todos nós aqui sabemos o que Deus já fez aqui no meio de nós. Para Deus nada é impossível, é só crer e continuar pregando a palavra e salvando almas. Esse Zaqueu provavelmente se tornou um seguidor do Senhor Jesus Cristo, porque todas as pessoas, a maioria, que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, continuaram seguindo Ele depois que Ele partiu. Ainda receberam o Espírito Santo, que isso é o mais importante, esse é o maior tesouro de todos. Em João 19:1, a palavra de Deus fala assim, João 19:1, a palavra de Deus fala assim, João 19. Para construir o reino de Deus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora, disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. A coroa colocada no nosso Jesus, o nosso rei, uma coroa de espinho. E por tudo que Ele fez por nós, nos amou, esteve sempre perto, Ele continua está dentro de nós, nesse caminho. Passou por todas as dificuldades, mas sempre olhando para a nossa salvação. Porque Deus é fiel, e é isso que nós temos que colocar dentro do nosso coração. Deus sempre é fiel, a fidelidade de Deus é tudo para nós. Ele deu o seu único filho primogênito para que nossos pecados fossem perdoados. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, é acreditar e ser transformado. O verdadeiro sentido da igreja, das igrejas, é transformar o nosso coração para nós também andarmos nesse reino, andar junto com Jesus, crescer e ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Jesus Cristo carregou a cruz, foi crucificado, mas depois de tudo isso que aconteceu, quando a maioria das pessoas não conseguiu enxergar o que estava acontecendo naquele momento, Jesus ressuscita e mostra para cada um de nós que, se nós crermos de verdade, também iremos fazer parte desse reino para a vida
eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso eu amo tanto essa palavra, porque ela continua libertando, dando essa alegria verdadeira no nosso coração, transformando os nossos caminhos, para nós sermos sempre iluminados pelos brilhos do Senhor Jesus. E hoje tem ceia, então vamos a 1 Coríntios. 1 Coríntios. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Em nome de Jesus. Sua mãe foi buscar? Bem. 1 Coríntios 11, 23. A palavra de Deus fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, Senhor, abençoe em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento, nossas vidas, estamos aqui ceando, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu. Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos louvar o hino 39. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são,
Jesus por nosso portão. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, aleluia, amém. Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé, vamos estar fazendo as últimas orações em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o alto nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos, Senhor, cada nome que está escrito neste caderno de pedido de oração. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. Papai querido, que nesta noite, pela misericórdia do Senhor, o Senhor venha alcançar cada vida nesta hora, com a cura do Senhor, com a restauração do Senhor, com a libertação e com a salvação do Senhor nesta noite. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, por cada vida que está aqui conosco nesta noite. Os que não puderam vir, que o Senhor venha alcançar com bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada vida que nos ouviu nesta noite. Que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre a vida de cada um deles nesta noite. Nós apresentamos essa semana que se inicia. Nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já o Senhor vem adiante de cada um de nós, ó Pai, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, tirando todo espírito de confusão, de contenda, de ira, tudo que não provém do Senhor, mas que a paz do Senhor, que a unção, ó Pai, do Senhor vem estar sobre as nossas vidas, aonde, ó Pai, a planta dos nossos pés pisarem, venha ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por este momento, que o Senhor venha, ó Pai, nos levar debaixo das tuas mãos santas e poderosas, nos guardando, livrando do homem sanguinário, fraudulento, do acidente, e que a paz do Senhor e o refrigério do Senhor venha estar sobre a tua igreja, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.